Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, estejam todos bem, prontos para mais uma aula de língua portuguesa, galerinha do 7º ano. Hoje teremos nossa aula de número 11. Antes de iniciarmos nosso conteúdo de hoje, vamos fazer a correção da atividade da nossa aula 10. A primeira questão pedia para indicar o tipo de discurso, se era direto ou indireto empregados aí nesses textos abaixo. A letra A dizia: quando o pai chegou, perguntou à mulher quem quebrara o vidro e a mulher disse que foi o Pedrinho. Observem aí que não tem marcações, né, separando a fala exatamente do pai, né? Eu tenho aí um discurso indireto. Letra B. Ele prometeu experimentar, mas só se eu ficasse vigiando. Eu disse que vigiaria, mas ele disse que só começava depois que eu jurasse. Não vi mal nenhum, disse que jurava. Então, eu tenho aí também um discurso indireto. Letra C. Alô, é do manicômio? Não, senhor, deve ter havido algum engano. Nosso telefone só vai ser instalado na próxima semana. Então, eu tenho aí um discurso direto, que observem que as falas elas estão bem demarcadinhas. Letra D. Jesus Cristo disse, nem só de pão viverá o homem. Então, observem que a fala aí de Jesus está entre aspas. Então, eu tenho também aí um discurso direto. Segunda questão. Eu tenho aí uma tirinha de Calvin. Haha, eu me tornei invisível. Se eu remover minhas roupas, posso cometer qualquer crime sem ser detectado. Eu sou completamente livre. Posso escapar de tudo. Calvin, que diabos você está fazendo sem roupas? Mexendo no pote de biscoitos? Segunda questão. Calvin é um garoto muito criativo. Em sua imaginação, o que ele inventou nessa tirinha? Então, ele inventou aí que podia ficar invisível, né? Retirando suas roupas. Então, aí eu coloquei que podia ficar invisível. Terceira questão. Qual foi o motivo que o levou a se tornar invisível? O que levou ele a ficar invisível, a querer ficar invisível, né? Foi que poderia cometer qualquer crime sem ser detectado. Tenho certeza que vocês acertaram. Quarta questão, pedia para vocês contarem a história da tirinha no discurso direto, certo? Aí eu coloquei aí o início e vocês iriam dar continuidade. E ficou dessa forma, certo? Se eu remover, escapar de tudo, mas sua mãe o descobre e grita: Calvin, que diabos você está fazendo sem roupas mexendo no pote de biscoitos? Então, ficaria dessa seguinte forma, tá bom? Quinta questão. Pintor louco. Laborterapia no hospício. Aula de pintura. O louco pega o pincel e pinta uma porta na parede. Depois chega para o médico e diz: olha só o que eu vou fazer, doutor. E voltando-se para os outros loucos: ei, galera, vamos fugir, tem uma porta aqui. Os doidos saem correndo, trombam na parede e se esborracham no chão. O louco diz para o médico: doutor, olha como esses caras são burros. Não sabem que a chave está comigo. Então, observem bem direitinho esse texto, certo? A estrutura dele, né, as pontuações que foram utilizadas. E aí, nesse trechinho aí, olha só o que eu vou fazer, doutor, temos discurso direto ou indireto, né? Está bem demarcado aí que todo o texto ele foi utilizado no discurso direto. Então, principalmente essa frase encontra-se no discurso direto. Sexta questão. Agora transforme os discursos indiretos em discursos diretos. Então, eu tenho aí 3 frases onde apresentam discursos indiretos e vocês iam ter que transferir, né, para discurso direto. A mãe avisou que não queria barulho lá. Então, ficaria da seguinte forma. A mãe avisou: não quero barulho lá. Observem que a fala da mãe está bem demarcadinha, bem separadinha, iniciando aí com o uso do travessão e onde ela colocou aí o uso dos 2 pontinhos.
Letra B. Infelizmente, papai nos informou que não compraria um carro novo. Papai informou, : infelizmente, não vou comprar um carro novo. Letra C. Daniela disse que não gostou daquela roupa porque era muito colorida. Daniela disse: não gostei desta roupa, ela é muito colorida. Então, essa foi nossa atividade da semana passada. Tenho certeza que vocês acertaram, estava bem fácil. Então, vamos lá para o nosso assunto de hoje, que é coesão textual. Quando fala em coesão textual, o que é que vem na cabeça de vocês? A coesão textual, ela vai trazer uma relação entre as palavras e os seus conectores, os seus conectivos. Não sei se vocês já chegaram a assistir alguma aula de redação ou ver na televisão, né, quando principalmente estão falando nas aulas do Enem, na redação do Enem, onde eles sempre falam de coesão textual, certo? Onde é necessário que se faça o uso de conectores, o uso correto, certo? Para que haja coesão. Vamos lá ver bem direitinho. Coesão é a união harmônica entre uma coisa e outra. Harmonia, a coesão das partes de um estado. Uso correto dos aspectos gramaticais que conectam os elementos de um texto, deixando este texto claro e compreensível. Então, vou fazer o uso dos aspectos gramaticais, né? Fazendo conexão com os elementos do texto, para que esse texto ele fique claro, fique objetivo, haja uma boa compreensão, certo? Por exemplo, se eu for fazer um texto, né? Muita gente confunde o mas e o mais, né? Com o i ou sem i. Se eu em vez de colocar um, colocar o outro, eu vou modificar totalmente o sentido, né? O mas sem o i vai dar a ideia contrária e com o i vai dar a ideia de quantidade. Então, se eu usar um errado aí, fazer o uso errado deles, eu vou perder totalmente a compreensão, totalmente o sentido do meu texto. Então, por isso a importância dos elementos gramaticais serem colocados de forma correta, para que haja essa coesão textual. Aí tem aí do lado, a coesão textual é como se fossem peças de um quebra-cabeça, que bem encaixadas formam uma unidade de sentido, um texto. Então, se mal encaixadas, vai perder o sentido. Se bem encaixadas, bem formadas, eu vou ter todo um sentido no meu texto. Coesão textual corresponde ao processo de estruturação sintática da língua, que tem por objetivo estabelecer relações lógicas e de sentido entre diferentes elementos do texto. Em outras palavras, a coesão pode ser equiparada ao processo de costura de um tecido, certo? Então, ela vai fazer parte aí da estrutura, da questão sintática do meu texto, né? Estruturando em relação a seus conectivos. Tipos de coesão textual. Conforme apontado pela gramática normativa, é possível se utilizar de 3 diferentes tipos de coesão para gerar a amarração dos elementos textuais. Então, eu vou ter aí a coesão referencial, a coesão sequencial e a coesão lexical, que nós vamos ver uma por uma, certo? A coesão referencial, ela se faz com o uso de elementos de referenciação, ou seja, com o emprego de pronomes pessoais, relativos e demonstrativos, de advérbios e também com palavras que se encontrem contextualizadas, denominadas deídicas. Na coesão referencial, portanto, são utilizados componentes para se estabelecer uma relação de sentido com os demais termos do texto. Vejamos aí, pessoal, nesses casos. Então, eu vou ter aí casos de coesão referencial com o uso do pronome, certo? Para que seja evitada uma repetição. Às vezes, ao escrevermos um texto, nós colocamos a mesma palavra, né, diversas vezes, ficando um pouco cansativo, né, e não vai soar bem, né, o texto, não vai haver uma coesão.
Então, nós vamos ver aí casos de coesão referencial com o uso de pronomes. O pronome pessoal, o pronome relativo e o pronome demonstrativo. No primeiro exemplo, eu tenho um caso de pronome pessoal. Mauro disse que não iria na festa. Ele não se sentia bem. Então, observem aí o pronome ele, né, fazendo coesão com o nome Mauro. Então, eu tenho aí a relação, né, de Mauro com ele, que é um pronome pessoal. Pronome relativo. Ele dizia que a casa que morava era aconchegante. Então, eu tenho aí o pronome relativo que, fazendo aí a coesão com a palavra casa, com o substantivo casa. Caso de pronome demonstrativo, brigas em sala de aula. Isso não pode ocorrer nunca mais. Então, eu tenho aí o isso, fazendo relação aí com o termo que foi falado anteriormente, que é brigas em sala de aula. Então, para não ter que repetir, né, tudo novamente, ele utilizou o pronome demonstrativo isso, né, fazendo essa coesão e evitando essas repetições. Observe que em cada um dos exemplos, um termo já expresso na frase foi substituído por outro, que nesses casos aí foram substituídos por pronomes, de maneira a se evitar a repetição de palavras e promover uma maior articulação entre as orações, que foi o que eu falei para vocês, né? Ele foi substituído por um pronome para que não houvesse a repetição das palavras. Você comeu as flores que eu comprei para minha mina. E agora, o que é que eu faço? Pede para ela cheirar o meu bafo. Eu tenho aí uma tirinha, certo? Observe as duas análises acima. Percebe-se que o termo ela está empregado no lugar do substantivo mina, certo? Quando ele coloca lá no último quadrinho, pede para ela cheirar o meu bafo, né? Ele não repetiu o mina, né? Ele poderia ter colocado, pede para a sua mina cheirar o meu bafo. Não, ele colocou, pede para ela cheirar o meu bafo. Então, evitando a repetição do nome, certo? Substituindo, né? Então, ele substituiu por um pronome pessoal que foi ela. No segundo, os termos minha e meu estão acompanhando aí o substantivo mina e bafo, certo? Coesão sequencial. A coesão sequencial, por sua vez, decorrerá do uso de partículas sequenciadoras, né, pessoal? Como o próprio nome já diz, que vai dar a ideia de sequência, ou seja, de termos que, ao se interrelacionares, estabelecerão o desenvolvimento progressivo do texto. Essa progressão poderá se dar tanto no aspecto temporal, em relação ao tempo, quanto no espacial, que está relacionado ao espaço, a serem desenvolvidos de acordo com o contexto. Poderão também ser empregados conectores, a exemplo das conjunções. Então, essa coesão sequencial, como falei para vocês, ela vai se dar de forma temporal ou espacial. Temporal quando está relacionada ao tempo, certo? Que nós vamos ver agora. No desenvolvimento temporal do texto, a coesão sequencial se faz mediante o emprego de partículas de encadeamento, ou seja, de palavras que estabeleçam a relação lógico-temporal com os termos que as precedem ou sucedem. Observem aí no exemplo. Maria abriu os olhos, levantou da cama, escovou os dentes, tudo para se contemplar no espelho e encarar a face de cansaço. Observem aí que eu tenho uma questão de tempo, né, em que aconteceu os fatos. Ela primeiro abriu os olhos, levantou da cama, escovou os dentes, para depois sim se olhar no espelho. Então, eu tenho aí uma relação de tempo em que ocorreram esses fatos. Observe que no trecho acima apresenta uma sucessão de eventos estabelecida por meio dos verbos
Então, eu tenho aí as ações que foram atribuídas a partir dos verbos abrir, levantar, escovar, contemplar e encarar. Como eles descrevem uma sequência no comportamento de Maria, realizado dentro de unidades de tempo, esses verbos geram a coesão temporal, né? Então, a ocorrência dos fatos, de acordo com a expressão dos verbos, nela vai dar essa ideia de coesão temporal, em relação ao tempo em que ocorreram os fatos. Vamos ver agora a coesão sequencial espacial, que agora está relacionada ao tempo. Da mesma maneira, partículas locativas podem promover a coesão espacial do texto. Isso ocorrerá sempre a evolução textual for realizada pela sequência de termos espaciais. Aí eu tenho aí no exemplo: Ana se espantou ao se deparar com a sala de Maria. À esquerda, viu um quadro de Mondrian, à direita, panos de prato de Burle Marx. Ao centro, um sofá de pontas alongadas que parecia convidá-la para observar o piano de cauda que estava logo à frente. Então, observem aí nesse trecho em que há uma coesão aí, né, em relação aos termos do espaço em que ocorreu o fato, né, onde está havendo uma descrição aí de como era o espaço, o que tinha em cada localzinho, né? Então, tem aí um detalhamento bem específico do espaço em que ocorreu aí, havendo essa coesão aí sequencial espacial, que está relacionada ao espaço. No trecho, é possível perceber que as inúmeras elipses não ocasionam prejuízo ao desenvolvimento do texto, pois as palavras locativas, que estabelecem uma relação espacial, mantêm a coesão ao referir-se ao local dentro da sala onde se encontravam os objetos mencionados. Por fim, né, nós temos a coesão lexical, que utiliza-se da variação vocabular para estabelecer a articulação entre trechos diferentes. Eu vou ter aí agora uma coesão em relação a termos, a trechos diferentes. Pode haver de duas formas: por reiteração lexical, ou seja, repetição de palavras gráfica e semanticamente iguais, ou por substituição lexical. Consiste na troca por termos com campos semânticos diferentes, porém semelhantes entre si em alguma forma. Vamos lá. Coesão lexical por repetição. Veja os seguintes exemplos de coesão lexical por repetição. É quando eu vou ter aí a repetição do mesmo léxico, da mesma palavra, certo? Senna foi o melhor piloto de Fórmula 1 de todos os tempos. Senna foi também um herói brasileiro. Eu tenho aí duas informações sobre ele, né? Onde eu coloquei aí a repetição, né? Houve a repetição do léxico, a repetição da palavra. Augusto foi um estadista, um imperador que fez florescer o império. Augusto fez justo o sentido de Augusto. Da janela ela olhava, na janela ela contemplava. Para a janela eram direcionados os olhares da multidão. Então, essa coesão lexical por repetição é quando eu tenho a repetição das mesmas palavras. Agora eu vou ter a coesão lexical por substituição, certo? Quando eu vou substituir por uma palavra que quer dizer a mesma coisa, tá bom? Agora observe a coesão lexical por substituição. O sol raiava, a estrela incandescente alumiava o céu, trazendo luz aos dias. Então, observem aí que eu tenho sol
e estrela incandescente, né? As duas palavras querem dizer a mesma coisa. Porém, para não repetir, né, a palavra sol, ele colocou a estrela incandescente. Iemanjá era a protetora da Bahia. A rainha do mar protegia as mulheres e os marinheiros, né? Nós sabemos que Iemanjá é conhecida como a rainha do mar. Então, houve aí a substituição de Iemanjá por rainha do mar. João fala a verdade ou preferiu a mentira? Caso de coesão lexical por antonímia. Aí eu tenho palavras opostas, né? Verdade e mentira. Então, tem um caso aí de coesão lexical por antonímia, onde eu tenho palavras diferentes, distintas no seu próprio sentido. Coesão lexical por colocação. Além dessas formas, a coesão lexical pode ocorrer pelo que alguns gramáticos chamam de colocação. Nesse caso, a relação de sentido é estabelecida a partir do contexto a priorístico entre dois termos semanticamente diferentes, desde que possuam alguma relação. Então, observem bem direitinho nesses exemplos. Eu tenho dois termos que semanticamente, né, em relação ao seu significado, à sua escrita, são totalmente diferentes, porém, eles vão ter uma relação. Minas resistirá aos ataques até o último pão de queijo. Pão de queijo ele é famoso onde? Em Minas. Então, por isso, aí a relação, ó, são palavras distintas, porém, elas têm uma relação entre si, que é Minas, o estado, e o pão de queijo. A Bahia jamais desistirá, custe o acarajé que custar. Então, aí o acarajé é famoso onde? Na Bahia, né? Então, a relação aí desses termos, Bahia e acarajé. O Rio de Janeiro jamais desistirá de seu pão de açúcar, né? Então, a relação aí entre o Rio de Janeiro e o pão de açúcar. Então, observem que nesses exemplos aí, eu tenho palavras semanticamente diferentes, né? Onde os significados são diferentes, a escrita em si, elas são diferentes, porém, há uma relação entre si. Observe que nesses últimos casos, as relações de sentido somente são possíveis porque há uma relação de identificação anterior entre as palavras. Dessa forma, é possível a construção de coesão textual lexical, ainda que o campo semântico seja diferente. Como eu falei, as palavras semanticamente são diferentes, porém elas possuem uma relação entre si. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido bem direitinho. Essas são as referências. Muito obrigada pela atenção de vocês, certo? Basta acreditar que dias melhores virão, né? Eu encerro com essa frase. Nós sabemos a situação que estamos passando, né? Diante de uma pandemia. Não está sendo fácil para ninguém, porém vamos ter fé, acreditar que dias melhores estão por vir. Muito obrigada pela atenção, até a próxima aula e tchau, tchau!